virtualmente. Agradecer a presença de cada um de vocês que estão conosco nessa manhã, uma manhã com certeza de muito aprendizado. Vamos iniciar o módulo 2 da capacitação, que trata dos desafios da governança para os profissionais da contabilidade, agora no setor público. Em breve, aí, o terceiro módulo fecha esse ciclo voltado ao setor público, embora esse projeto seja bem mais amplo, né? Nós trabalhamos nas 3 esferas com essa capacitação, seja a governança aplicada ao setor público, que é o caso agora, seja ao terceiro setor, que já fizemos a rodada com os 3 módulos, e agora, em breve, quando terminarmos desta rodada, voltada ao setor privado. O tema governança é aflorado aí e no radar do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, porque de fato é um tema de muitíssima relevância. Eu, sempre que posso, faço questão de estar presente na abertura de cada módulo, de cada evento, na verdade, do CRC, mas este projeto, na verdade, eu tenho um carinho muito especial. Primeiro, porque acho que é um projeto muito exitoso, muito assertivo. É, o grupo, a comissão técnica de contabilidade na governança corporativa, seja em organizações públicas, privadas ou terceiro setor, este grupo, esta comissão, capitaneados aí pelo nosso querido ex-presidente Juarez Domingues Carneiro, tem trabalhado com tanto afinco, com tanto cuidado na elaboração, na construção desse projeto. Ele começou mais singelo, eu já falei isso na abertura de outros módulos, mas faço questão de repetir. Ele começou mais singelo, com uma capacitação mais curta. Hoje já ganhou um pouco de corpo, né? Já temos uma capacitação de carga horária maior, enfim, 6 horas, né? A cada um desses pacotes de 3 módulos. E muito em breve, eu sei que o grupo já está trabalhando, já temos quase um produto final aí, transforma-se num projeto de MBA, então, uma capacitação ainda mais robusta, enfim, uma pós-graduação, né? Especificamente um MBA. Então, é um grupo que a entrega é muito qualificada, né? E por isso eu agradeço muito, em nome do nosso querido coordenador Juarez, que está aqui pelos bastidores, mas toda a comissão, hoje especialmente ao Giovanni Maciel, que está aqui moderando os trabalhos dessa manhã, mas também a todos os membros que estão sempre muito aplicados em construir um produto de muita qualidade. E a qualidade está refletida nos palestrantes que trazemos. A cada vez que eu estou por aqui, eu fico ainda mais feliz, porque são profissionais, a exemplo do nosso querido palestrante de hoje, de altíssima qualidade, com uma expertise na área que tenho certeza vai trazer muitas contribuições a cada um de vocês. Eu vi que nós temos aqui na sala, além dos nossos queridos participantes, outros colegas da comissão. Eu vi a Karine Bates, Charles Paul, Renato, o próprio Juarez, que está nos bastidores, já que está fora do país. Enfim, a todos, e se eu não citei alguém me perdoe, mas a todos da comissão, o meu agradecimento muito especial. E como eu disse, a qualidade desse projeto se reflete nos palestrantes. Não diferente de outras etapas, hoje vocês terão alguém que fala com competência nessa área, meu querido colega, conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, mas, para além disso, um grande amigo, uma pessoa competentíssima, um jovem, cheio de energia, que tem muito a contribuir. Hoje ele é head de produtos da GovBR, é também coordenador do curso de Ciências Contábeis numa grande universidade aqui, na Univale, e tenho certeza que amanhã de vocês vai trazer excelentes conteúdos, porque esses palestrantes são escolhidos a dedo. Hoje não foi diferente, meu querido Igor Mariano, muito obrigado por estar conosco. Eu sei da tua agenda, eu sei bem da tua agenda, eu sei o quanto é difícil você tirar aí algumas horas para outros projetos, que não todos aqueles que você já trabalha. Então, muito obrigada a você, a todos vocês da comissão mais uma vez, e um agradecimento especial a quem se sensibilizou com esse convite. Nós temos mais de 90 inscritos, acho que quase 100 inscritos,
Sempre, lógico, temos uma quebra, mas a cada um dos que estão na sala, e como fica gravado, a todos aqueles que vão depois se apropriar desse conteúdo, nosso muito obrigado, porque sensíveis ao chamado para o tema, né? Hoje, pensar em entidades públicas, ou que seja privado ou terceiro setor, sem falar de governança, seria, no mínimo, um equívoco, né? Porque é uma área que precisa do olhar cuidadoso de qualquer gestor. Então, eu entendo que a presença de cada um de vocês mostra que estão atentos a esta questão. Muito obrigado pela presença, agradeço muito, muito, muito ao Igor, mais uma vez, ao Giovanni e a todos da comissão. Um bom trabalho para todos nós aí nessa manhã. Fique à Muito vontade, obrigado. Giovanni. Muito obrigado, presidente. Então, bom dia a todos. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Antes de apresentar o instrutor do segundo módulo, lembramos que cada módulo da capacitação é pontuado para o Programa de Educação Profissional Continuada, o PEPC. 2 pontos para auditores. Durante cada módulo serão postados 3 links de confirmação de presença aqui no chat. Somente será emitido o certificado ao participante que estiver inscrito e que confirmar presença nos 3 links publicados no chat. Então, para ministrar o segundo módulo, Governança Digital no Setor Público, recebemos com grande alegria o convidado Igor Mariano, que é contador, mestre em Ciências Contábeis, com sólida atuação no setor público e privado. Atualmente é Head de Produto da GovBR, liderando o desenvolvimento de soluções ERP para a gestão pública. Também é professor universitário e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Univale. Possui experiência em gestão estratégica de produtos, inovação em tecnologia para o setor público e forte atuação na área acadêmica e educacional. E também é conselheiro do CRC de Santa Catarina. Então, passo a palavra ao professor Igor para conduzir com maestria o nosso segundo módulo. Por favor, professor Igor, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Giovanni. Obrigado, minha chefa, que eu falo sempre, a Marisa, né? A minha mentora aí, que abriu as portas para mim do meio acadêmico. E também eu queria agradecer aqui, em especial, a participação do Juarez, né? Que, em conjunto com a Marisa, foram as pessoas aí que me introduziram nessa jornada dentro do caminho da educação, tá? Agradeço a oportunidade de poder aqui falar com vocês. Eu espero que seja um papo leve, né? Eu não vim aqui para dar aula, eu vim aqui para dividir experiências. Esse meio da tecnologia hoje, a gente traz governança para a tecnologia, a gente está vivendo um momento bem delicado, né? Um modismo muito forte, com muitas coisas sendo faladas e poucas coisas sendo entregues, né? Então, o meu objetivo aqui, na apresentação de hoje, é gerar uma reflexão com esse grupo, trazer essas reflexões de tendências que a gente vê na área de tecnologia e ajudar a gente a separar aquilo que efetivamente vai entregar resultado para nossas empresas, seja ela setor público, setor privado, aqui com foco no setor público, mas para que esse foco seja dado, eu preciso trazer exemplos do setor privado, coisas que deram certo, coisas que deram errado, tá? E que ao final a gente crie, né, a gente ajude a formar um senso crítico daquilo que efetivamente gera valor. Acho que essa é a principal reflexão. Não é uma aula, é uma reflexão, é um papo entre amigos que a gente consiga aqui trazer casos e entender um pouco dessa construção dessa lógica, tá? Eu vou compartilhar minha área de trabalho com vocês para a gente conseguir ver a apresentação. E vamos lá, tá? Como foi que eu construí aqui para vocês, né, pessoal? Governança digital no setor público foi o grande tema que foi me pedido para trazer para vocês. E eu me desafiei. O que é que eu me desafiei? Eu me desafiei a gente conseguir conectar normas contábeis e inovação para a geração de valor. Eu acho que esse é o grande ponto que eu quero trazer para vocês. Nós temos uma característica dentro da profissão, da nossa ciência contábil, que é uma característica muito normativista. A gente tem uma tendência a buscar sempre o atendimento de normas. E isso é uma característica que a gente tem aqui nos países sul-americanos, os países que a gente tem a nossa característica de colonização. Mas a reflexão é, será que todo mundo é assim? Será que a gente faz só aquilo que está na norma, ou a gente tem que fazer aquilo que tem que ser feito? Né? Nós nos embasamos muito aqui no Brasil com essa característica, olha, eu tenho a legislação A, a legislação B, eu tenho que ter aquela legislação. Mas, em forma geral, o contexto, qual é a essência que aquele quer me trazer? Eu precisaria efetivamente ter uma normatização para poder executar uma determinada
uma determinada mudança na minha estrutura organizacional? Essa é uma reflexão, né? Então, trago aqui, né, a minha proposta. Eu tive o privilégio na minha carreira de ser formado em ciências contábeis. No entanto, toda a minha jornada profissional ela foi vinculada ao mundo da tecnologia, né? Eu sempre trabalhei em empresas de tecnologia, desenvolvendo ou fazendo parte do desenvolvimento de software. Softwares esses que devem estar implantados, né, que estão implantados em diversos municípios brasileiros e que a gente espera trazer uma vantagem competitiva para esses municípios. Então, agregar, né, é a reflexão que eu quero trazer para vocês. A gente conseguir agregar o conhecimento de negócio e fazer isso de forma automatizada é o caminho que eu quero trazer aqui como proposta do nosso bate-papo para a governança digital, tá? Eu trouxe com viés acadêmico, a gente tenta sempre não se embasar em opiniões, né? Eu tenho minha opinião, o Giovanni vai ter a dele, o Pedro vai ter a dele. Então, eu trago sempre a fundamentação teórica. Na fundamentação teórica, a gente tem aqui Cavalcante, ele traz alguns fatores que impactam a inovação dentro do setor público. Quais são os determinantes que fazem eu conseguir inovar e eu não conseguir inovar? E vamos refletir aqui, todo mundo, né? A gente aqui como contadores, como instrumentadores do controle social. Nesse momento, eu tenho certeza que a gente está olhando para o lado aqui e tem uma obrigação acessória para a gente cumprir. A gente tem que mandar uma prestação de contas, a gente tem que conferir um balanço, a gente tem que... o nosso gestor, o gestor da organização de vocês, da prefeitura, do estado, da entidade, está pedindo para vocês entregarem agora algum relatório de gestão. E vamos entender se isso influencia o que a academia, o que a literatura acadêmica trouxe de influências disso, das nossas pressões, para a gente conseguir inovar. Quais são os fatores que trazem aqui? Fatores organizacionais, folga de recursos humanos. Eu garanto que vocês estão olhando para o lado agora do departamento de vocês, independente a linha que esteja, e vocês falam, falta braço. E por que falta braço? Falta braço porque é uma decisão de gestão ou cada vez mais as obrigações acessórias estão mais complexas? Ou cada vez mais o nível de exigência dos órgãos estão elevando o patamar, tá? E eu estou começando essa reflexão com esse ponto específico e eu vou acabar a nossa apresentação com esse mesmo ponto específico. Cada vez mais essas obrigações estão me levando a inovar ou essas obrigações não estão me levando a inovar, tá? Então, lógico, né? Também foi mapeado na literatura estilo de liderança, né? A gente vem vivendo aí cada vez mais a renovação dos prefeitos, onde, em média, os prefeitos estão com uma menor idade, né? Essa eleição ela foi uma característica um pouco diferente, subiu um pouquinho o patamar da idade média dos prefeitos, mas, em média, os prefeitos são prefeitos que estão vindo com um viés mais novo, que vem com viés de querer acelerar a máquina pública, um nível de aversão a risco, né? Justamente devido à grande pressão que a gente tem por obrigações acessórias, o gestor público, o prefeito, o secretariado, se gera um medo de conseguir aceitar risco. Por quê? Porque ele não quer ter um problema de gestão, ele não quer ter um problema de mudar e ter um problema com sua prestação de contas. E aí eu penso, pessoal, se eu tenho medo de arriscar, eu vou conseguir inovar? Se eu não posso errar, eu vou conseguir inovar? Se eu não posso experimentar algo diferente, e esse algo diferente não trazer o resultado esperado, eu vou conseguir inovar? Então, note, o primeiro fator, que é o fator organizacional, quando eu falo de recursos humanos, liderança e aqui conflitos de estrutura, conflitos de gerações que estão dentro do setor público, né? Conflitos de interesses geracionais, alguns municípios não têm um plano de cargo e carreira bem estruturado, onde a pessoa conseguir ascendendo na gestão dentro do setor público, e eu não quero entrar nesse conceito agora, mas o ponto é, para eu poder inovar, para eu poder ter governança de tecnologia, eu preciso poder errar, tá? Agora, como é que eu consigo poder errar de forma estruturada e não fazendo com que minha gestão ela sofra uma sessão? Essa é a reflexão que eu vou trazer durante todo o nosso treinamento aqui e tentar dar insumos para vocês de como ter o pensamento estratégico e tentar ser um contador diferente, tá? Fazer essas provocações. Fatores ambientais, muita pressão, a mídia política. Estava certo dia conversando com um colega meu que atualmente ele é professor universitário na Universidade Federal, mas ele foi controlador de um município no estado de São Paulo. E ele falava assim para mim, Igor, a mídia chegava, a imprensa chegava para mim assim, Igor, e olha,
chegou essa denúncia aqui e eu vou apurar. Tu tem até 4 horas para me mandar a resposta, porque de 5 horas eu fecho a imprensa e vai publicar no jornal, que vai sair à noite, no jornal local. Isso ajuda, né? Então, nós sabemos que existe uma pressão da mídia por demandas políticas, por demandas de denúncias, partidos que estão de oposição e que eles pedem essa informação, de certa forma, para tirar a força do partido que está no poder naquele momento. A participação em redes sociais, relacionamentos interorganizacionais, órgãos próximos adotando inovação, aspectos regulatórios, é um ponto que eu vou puxar muito aqui com vocês. São fatores que influenciam a inovação do setor público. Fatores individuais, né? Autonomia, estabilidade e mobilidade, experiência do profissional, criatividade, aspectos demográficos, satisfação do trabalho. São pontos individuais que a gente percebe que, dentro do setor público ainda, a gente não tem uma grande política de recursos humanos, onde ajude as pessoas a se formar, onde prepare cada vez mais o servidor público para ele estar pronto para as mudanças que estão tendo, desde gerações novas que estão vindo para o setor público, assim como com novas tecnologias. E aqui a reflexão, e eu não poderia jamais dizer não para a Marisa e para o Juarez, né? Quando o Leandro mandou esse convite para mim, como a Marisa falou, minha agenda é bem atarefada, eu faço questão de poder contribuir. Por quê? Porque esse papel do Conselho nosso regional de contabilidade, o federal, de capacitar, a gente vê como é que a força da nossa profissão, porque por meio do nosso conselho, muitas vezes a minha instituição não investe em mim, mas o meu conselho de classe está investindo e está trazendo para mim as competências necessárias para eu conseguir me manter competitivo na minha profissão, né? Então, busquem o conselho para vocês continuarem se atualizando, né? Temos diversos conteúdos aqui, por mais que a entidade pública de vocês, né, a prefeitura que vocês estejam trabalhando, a gente está falando aqui muito mais no viés de prefeitura, não que isso não se enquadre para o Estado e para a federação, mas sabemos que a grande população hoje brasileira é 5.570 municípios, a maioria são de pequeno porte, e a gente sabe que esses municípios eles acabam não tendo capacidade o suficiente de manter um setor de recursos humanos estruturado e reinvestindo para a gente conseguir manter a nossa função de servir ao público de forma bem estruturada. E algumas características de inovação, né? E aqui é a grande dificuldade das empresas hoje, né? E trago inclusive para a minha, que é o quê? Facilidade no uso dos produtos, vantagens que são efetivamente relevantes para o usuário, aumentar a compatibilidade, a competitividade do produto e um produto que não dê problema, né? Que seja um produto que seja testável, um produto que ele testou, ele realmente funciona, aquilo ali realmente vai melhorar o meu dia a dia. Então, ponto. O que eu tentei aqui trazer uma visão para vocês consolidada e acadêmica. Não é o viés do Igor, não é minha opinião, não é a opinião do meu colega de trabalho, não é a opinião do meu empregador. É o que a literatura traz para a gente e ela já se consolidou dizendo que são fatores que influenciam a gente não conseguir ou a gente conseguir inovar no setor público. E acredito que quando a gente vê isso consolidado e por meio de uma pesquisa científica, a gente tira o nosso viés do meu achismo e a gente começa a entender, pô, isso aqui faz sentido, né? Então, como é que eu consigo inovar? A nossa profissão ela vem mudando durante muito tempo, né, pessoal? Vamos parar para pensar assim. Hoje eu tenho nossos softwares de gestão, vamos falar do básico. A gente tem o Razonete, o Razão, a gente tem um balanço gerado. E na minha época lá atrás, e lá em 1990, quando não existia um grande boom do computador, da internet, eu também tinha um balanço gerado. A entrega é a mesma, é balanço com balanço. Eu estou discutindo entrega. Eu estou discutindo que, desde a época da máquina de escrever, eu tinha meu balanço. Desde a época que eu calculava os meus lançamentos na maquininha aqui digital, que eu tinha, minha família é empresária, dá para perceber pelo meu sotaque de Recife, que eu sou de Recife, né, não sou aqui do Sul, sou natural de Recife. A gente tinha maquinizinha para escrever, para fechar no final do dia lá as contas no mercado, entendeu? Somava, saia aquela etiquetazinha, a gente ticava com o valor que tinha no caixa e batia. Do ponto de vista de entrega, não se mudou nada na nossa profissão. A gente continua entregando a informação. No entanto, a pergunta que eu faço, a gente entrega a informação da forma rápida que o mundo precisa? Eu conseguiria hoje, se eu tivesse que somar na máquina de escrever, eu conseguiria entregar da forma rápida que eu preciso para um investidor, e eu vou fazer sempre essas analogias, tá, pessoal? Eu tenho que trazer experiência no mercado privado, eu vivo no setor público há 16 anos da minha carreira,
e trabalho para empresa do setor privado, que é uma empresa de capital aberto, que a gente tem que entregar resultado. Então, preciso fazer essa conexão para vocês. Eu vou conseguir entregar para o meu investidor, eu vou conseguir entregar para o meu cidadão a informação na velocidade que ele precisa, se eu continuar fazendo isso na máquina de escrever, se eu continuar somando os meus restos a pagar dentro de uma máquina de papelzinho, eu vou continuar conseguindo recuperar um arquivo rápido para tomar decisão. Eu quero pegar um histórico. Se eu tiver um arquivo digitalizado, manual, perdão, não. Então, o que a tecnologia ela vem para nos oferecer? Ela vem para nos oferecer uma vantagem competitiva. Eu preciso não só gerar informação, mas eu preciso ter essa informação de forma rápida na minha mão. E antes de eu acelerar isso no viés contábil, vamos fazer uma reflexão aqui, né? Primeiramente, a primeira reflexão. Quando eu estava eu tenho 34 anos, tá? Por mais que eu tenha essa carinha aqui, que aparenta ser um pouco mais velho, eu não sou tão velho assim, né? Também não sou tão novo mais. Mas eu me lembro que quando a minha mãe, quando eu via os empresários da minha época, lá, os amigos do meu pai, enfim, tudo era feito numa agenda. A agenda resolvia eu conseguir marcar os meus compromissos? Resolvia. Todo mundo tinha sua agendinha, gravava seu compromisso ali e resolvia. Na época do meu pai, a maior ferramenta de trabalho dele era o telefone. Ele tinha uma telefonista para trabalhar para ele. A telefonista resolvia junto na agenda dele? Resolvia. E eu sempre lápis e caneta. No entanto, tudo aquilo que a gente tinha, agenda, telefone, lembrete, hoje está tudo dentro de uma ferramenta Outlook no computador. Ou seja, eu sou mais produtivo. O meu tempo que eu demorava e que eu demandava uma quantidade de pessoas num tempo X, agora no computador eu não preciso mais daquela pessoa, eu mesmo me autogerencio e eu consigo ter tudo em um único local e não preciso mais daquelas pessoas. A gente já vê hoje o movimento no mercado, no mundo corporativo, que a gente não tem mais secretárias executivas. Por quê? Porque o próprio executivo ele se gerencia, ele não precisa mais ter uma pessoa anotando os desejos dele. A agenda dele está aberta, a pessoa vai lá e marca uma reunião na agenda dele. Mas vamos olhar isso de forma mais ampla. Nós sempre tivemos acesso à mobilidade. Houve táxi, táxi é uma coisa muito comum. Mas o táxi, ele atendia as pessoas na agilidade que as pessoas precisavam e no custo que as pessoas precisavam? Não. Aí veio uma dor, que veio a dor e o Uber resolveu. Opa, agora eu tenho um táxi na palma da minha mão. E aquele negócio que era altamente... Veja como eu comecei nosso bate-papo aqui hoje. O nosso viés contábil da extrema regulamentação. Nós somos formados para atender norma, nossa cabeça é essa. E a gente tem que sair um pouco da caixa, ser um pouco mais disruptivo. Nós não precisamos fazer só aquilo que está na norma. Nós precisamos fazer aquilo que tem que ser feito, independente daquilo que está escrito por alguém. É o princípio da moralidade versus o princípio da legalidade. Não é porque está na legislação, só que está na legislação que tem que fazer. Aquilo que é moral também eu tenho que fazer. O táxi sempre existiu, altamente regulamentado, cada prefeitura com sua regulamentação dos táxis para rodar naquele município. A gente sabe que sempre houve uma venda do direito de poder exercer o trabalho de taxista. Muita gente, por relacionamento político, ganhava o direito à concessão e revendia aquela concessão sem revender, né? Dava o direito para outra pessoa e alugava seus táxis. A tecnologia veio o quê? Opa, vamos fazer a mesma coisa, agora só de forma rápida, de forma intuitiva e de forma inteligente. Veio o Uber. Vamos falar de comida? Sempre houve pedido de telemarketing nos restaurantes, gente. Eu sempre ligava para o restaurante e fazia um pedido. Eu quero uma pizza na minha casa. Eu tinha que ter uma telefonista lá para poder receber meu pedido. O que é que o iFood resolveu? Opa, eu tenho que saber o telefone de todo mundo. Né? Se eu tenho 15 pizzarias na minha cidade, eu tenho que saber o telefone das 15 para escolher. E onde é que está o cardápio? Cada empresa dessa tem que fazer o seu próprio marketing do seu cardápio. O que o iFood fez? Olha, eu te dou tudo isso aqui, ó. Tu não tem que ter mais telefonista, tá todo mundo numa única plataforma e a comida chega mais rápido na tua casa e tu resolve tudo por ali. Google. O Google veio desde o conceito da pesquisa, desde o conceito da agenda. Agora o Google veio resolver o problema de armazenamento de dado. O Dropbox, a mesma coisa. Eu tenho um problema de armazenamento do meu arquivo físico. Opa, digitaliza isso, eu guardo isso aqui para tudo de forma barata. Tu passa a não ter risco de incêndio. Se tu não tiver backup, eu faço backup para ti. O Spotify, sempre houve venda de CD, sempre houve venda de disco. Mas se tu tinha que ter hoje, tu tinha que ter
comprar 50 discos, tu tinha que armazenar isso na tua casa, tu tinha que comprar cada um individualmente. Hoje tu paga uma taxa e tu tem acesso a todas as músicas no teu celular. A Amazon, que para mim é o grande case de sucesso da tecnologia, de maximização, de geração de valor de compra. Eu compro hoje, chega na minha casa no mesmo dia, alguns tipos de produto pela Amazon. Eu posso comprar de livro, que foi assim que ela começou se posicionando. Ela começou pelo lado cultural. Hoje eu compro o sabão em pó da minha casa. Tudo dentro de uma única plataforma, entregue com segurança e de forma rápida. Então, notem, todos os serviços que a gente tem hoje, a tecnologia automatizando, eles já existiam, só que eles não eram eficientes. Só que eles não atendiam a necessidade da sociedade. Vamos trazer isso para o nosso setor público. E a reflexão que eu faço. Nós estamos aqui acordando de manhã, chegamos nas nossas entidades de 8 horas, 9 horas da manhã, saindo de noite, levando o trabalho para casa, fazendo obrigação acessória. Eu estou fazendo aquilo de forma produtiva para entregar serviço ao meu cidadão? O que eu posso fazer de diferente para entregar aquilo de forma mais produtiva para o meu cidadão? Essa provocação que a gente tem que ter no setor público. Por quê? Porque todo o setor privado ele evoluiu a partir do momento que a gente aceitou que eu não precisava mais da minha agenda, eu não precisava mais da minha secretária, o táxi não era mais suficiente, eu não precisava saber o telefone de cada restaurante, eu não precisava ter na minha agenda pessoal escrita os 1.400 contatos que eu tenho na minha agenda hoje digital. Eu não preciso, o meu arquivo físico, eu não preciso ter um arquivo físico quando eu tenho que ter um prédio. Veja a lógica, a gente tem que ter um prédio para poder armazenar os arquivos dos meus clientes, seja isso um contador privado, a prefeitura, prédios com arquivo morto, prédios, eu tenho que imobilizar, veja o custo, imobilizar um prédio, tem que comprar um imobilizado, ter risco de incêndio, cuidar com o telhado para não chover e molhar meu papel, não faz sentido. Então a tecnologia, ela passa a fazer sentido quando eu otimizo e dou as respostas mais rápidas. E por que eu estou falando isso, pessoal? Falando no primeiro lado bom. Porque a gente está no modismo hoje de criar produto, de criar tecnologia que não resolve a vida. É apenas ego. Então, eu vou fazer alguns divisores de águas com vocês aqui para a gente entender muito bem isso. E a mensagem é, se eu não gero diferencial competitivo para o meu cliente, e quem é o cliente do setor público? Um cidadão, eu estou gastando, eu não estou investindo em tecnologia. Se eu não gero diferencial competitivo para o meu cidadão, se eu não tiro o cidadão da minha fila para poder emitir um IPTU, se eu não tiro o cidadão da minha fila para um atendimento médico, se eu não tiro o meu cidadão para uma vaga na escola de creche dele, se eu não dou condição do meu cidadão gerar mais receita para o município, porque gerar receita, viabilizar as atividades econômicas, se eu estou apenas colocando dinheiro em tecnologia sem esse propósito, nós estamos gastando, nós não estamos investindo. Esse é o grande conceito que a gente tem hoje na literatura moderna do conceito de inovação. Inovar é gerar vantagem competitiva. Imagine só, vamos trazer mais uma analogia. Aqui em Blumenau, que é a cidade que eu moro atualmente, a gente tem várias vendedoras de roupa, né? Não sei se vocês sabem, a maior quantidade de MEI do Brasil, do microempreendedor individual, são revendedoras de roupa. Essas revendedoras de roupa, elas estão competindo com a Shein, estão competindo com a Amazon, que pode comprar roupa por lá também. Se elas não fazem uma vantagem competitiva, esse mercado vai consumir, não adianta. E é uma atividade econômica que é a maior do Brasil. Pode morrer, porque ela vai estar competindo com um cara que tem um preço melhor, com um produto melhor, com entrega mais rápida e de forma mais eficiente. Tá? Então, essa é a reflexão para vocês. E como é a frase que eu trago para que o contador se empodere desse processo? Do guarda-livros ao protagonista da gestão. Nós temos que ser o nosso senso analítico, o nosso senso crítico, o nosso conhecimento da legislação, eles têm que ser um meio para a transformação, não um empecilho. Por quê? Daquele momento que a gente era apenas o cara que guardava os registros, que fazia o balanço, que conhece a norma, que o cara chegava aqui. Eu me lembro quando eu comecei minha carreira profissional no setor público, foi com 15 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais e eu chegava lá para o contador e o contador, não, porque no artigo XPTO da lei tal, que foi de 1000 e pouco, manda fazer assim. Ok. E qual é a vantagem competitiva que você está gerando para o cidadão?
A gente tem que saber da lei, mas a gente tem que fazer com que isso vire o quê? Um entregável de forma mais rápida. E aí, pessoal, as inovações do setor público não vão mudar, não vão parar. Primeiro exemplo, né? Começamos com Pix. Pix já é coisa velha. Pix já é coisa velha. Pix já é uma nova moeda que está implementada no mercado. A gente tinha o real, que era a moeda. A gente teve uma automação, a gente pagava por TED e por DOC, né? Que eram as duas grandes formas de pagamento, cheque. E agora a gente tem já o quê? O Drex, que vai ser o real digital. Vai mudar o nosso comportamento de registro, o real digital. A nossa forma de controlar o real, a movimentação financeira, de conciliação que vai impactar lá em auditoria, auditoria seja ela do setor privado, seja auditoria do setor público, a malha de informação, ela vai ser muito maior. E concomitante a isso, a gente está falando de reforma tributária agora, né? Que já vai ter outras formas de compensar o dinheiro que vai impactar o nosso ISS dos municípios. Se preocupem, município, com a reforma tributária. Porque a gente começa agora, a partir de 1º de janeiro de 2026, a ter que mandar a informação da nota fiscal nacional, mas em um determinado período a gente começa o período de transição da arrecadação do ISS. E é mais uma obrigação para a gente se preocupar. E como é que a gente está se preparando para esse impacto da reforma tributária no setor público? Não só do ponto de vista da operacionalização da informação, mas do impacto de receita, no impacto na minha contabilidade, no impacto na forma que eu vou comprar. Será que hoje a forma que eu dou input na minha nota fiscal no meu sistema de gestão será o mesmo daqui a 2 anos? Será que a forma que eu faço hoje vai me fazer... Veja, é uma reflexão que eu faço muito aqui no nosso negócio. Uma coisa é eu atender a legislação. Eu tenho uma normativa aqui e eu tenho que atender ela. Outra coisa é a forma com que eu estou atendendo está gerando vantagem competitiva para o município que é meu cliente? Está gerando diferencial de entrega mais rápida para o meu usuário? Então, essa reflexão eu trago aqui, desde uma inovação que foi há 2, 3 anos atrás o Pix, que já não é mais inovação, e está vindo aí o Real Digital, que vai estar concomitante com a reforma tributária, né? Então, como é que a contabilidade, como é que a gente consegue evoluir, como é que a gente consegue ter senso crítico diante de todo esse cenário para a gente conseguir ser o protagonista, para a gente não ser visto mais como aquele cara retrógrado que só sabe falar de lei? Como é que eu posso sentar junto com o setor de inovação da prefeitura, já que eu tenho toda a minha base do meu senso crítico e analítico, e fazer com que isso vire um diferencial para eu fazer a inovação? Lembre-se lá, a gente falou inovação porque tem que poder errar. E nós, contadores, temos uma característica de não aceitar o erro, tá? Isso é uma característica nossa. A gente não aceita, às vezes, um débito e crédito errado que mudou um negócio, a gente já tem um ataque. E não poderia ser assim. A gente teria que ter uma maior aceitação para um nível de erro. Leandro, só fecha o microfone de alguém que está, por gentileza, Leandro. Alguém entrou e está com o microfone aberto? Já fechou. Tá. Então, como é que eu posso pegar esse meu conhecimento, essa minha base sólida e contribuir para essa jornada e não ser uma pessoa que joga a inovação para trás? Como é que eu posso fazer a contabilidade evoluir com essa jornada? E aí a gente tem algumas reflexões, né? Como o contador pode se tornar um agente estratégico de controle e eficiência nessa jornada da era digital? A primeira provocação que eu fiz lá, eu era o guarda-livros, eu era o cara que conhecia a lei, agora eu tenho que ser o protagonista da gestão. E ser protagonista da gestão, pessoal, não é simplesmente saber de lei, não é simplesmente saber debitar e creditar, não é simplesmente saber apurar o saldo do CIOPS, o valor do CIOPS, não é simplesmente eu saber da LRF, nos seus anexos do RRO e do RGF. É eu conseguir levar para o meu gestor uma melhoria operacional. É eu fazer ele entregar mais com menos. Não existe negócio, seja ele público ou privado, que o dinheiro seja finito. A gente muitas vezes pensa que setor público, o dinheiro é finito. Não. A gente tem uma capacidade de investimento. E o primeiro posicionamento que eu vou levar para o meu gestor não é eu tenho que ter mais, gastar mais. Não. A primeira visão é a seguinte: como é que eu posso fazer melhor com aquilo que eu já tenho? Tá? Por quê? Porque cada vez mais no setor público, e me corrija aqui o contador que eu estiver errado, eu estou aqui disposto, é mais pressão por transparência, nunca é menos, é mais pressão por eficiência e é mais pressão por digitalização. Mas a digitalização, ela só vai fazer sentido, o investimento. Eu vou trazer um dado aqui para vocês.
bem preocupante na minha visão, do Tribunal de Contas de Santa Catarina, bem preocupante na minha visão, é uma reflexão muito séria que eu vou fazer para vocês aqui. Essa digitalização só vai fazer sentido se aumentar a minha transparência e se aumentar a minha eficiência. Porque simplesmente eu investir, seja na empresa A, B e C, e eu não fizer isso, eu estou apenas fazendo com que a minha máquina esteja mais pesada. Eu estou deixando de investir em educação, eu estou deixando de investir em saúde, eu estou deixando de pavimentar minha rua, eu estou deixando de comprar o livro adequado para a minha escola. Simplesmente porque eu estou colocando dinheiro e não estou melhorando minha eficiência operacional. E o dinheiro é o mesmo. A elasticidade, nesse momento da sociedade de pagar mais imposto, está muito baixa. Com a taxa Selic de 14,75, se eu não me engano, que você já não consegue mais acessar crédito, com a inflação beirando seus 6% aí, né? Cada um tem sua inflação aqui, né? Os produtos que eu consumo é diferente dos produtos de Giovanni, que é diferente dos produtos da Marisa, então tem uma inflação, cada um tem a sua, mas a média é os 6 e pouco por cento que está lá. Um pouco mais, pouco menos, gente, estou arredondando aqui, tá? A capacidade da população de pagar mais imposto, ela é finita. Daqui a pouco, o que vai acontecer se a gente aumentar a carga tributária ainda mais? Eu só vou deixar a pessoa mais pobre e vou consumir menos. E a máquina pública vai voltar para o patamar da década de 90, que vai começar a atrasar salário, porque o financiamento para a máquina pública, que é o setor privado, não vai conseguir capilaridade para continuar financiando a máquina pública. Então, nós temos que ter essa consciência como gestão. E aí eu trago para vocês, tá, Igor, e a governança nisso tudo? A governança, pessoal, antes de mais nada, vamos relembrar onde surgiu esse conceito. Hoje a gente está vivendo a era de fortalecimento do conceito de governança, fortalecimento do conceito de ESG. Mas de onde é que surgiu esse negócio? Surgiu lá no mercado americano, quando a gente teve a grande quebra do mercado americano na lei SOX, né, que foi a grande empresa da auditoria, a Aeron, junto com a grande empresa do setor elétrico americana, e a gente teve a grande quebra do mercado americano, que era um mercado dito como eficiente. Veja, o mercado que historicamente é dito como eficiente, economia com mercado livre, né? O que é o mercado livre? Todo mundo tem as mesmas oportunidades, todo mundo tem o mesmo acesso à informação, todo mundo consegue aqui empreender, o sonho americano. O mercado americano quebrou por falta de governança. Por quê? Aquela primeira frase que eu trouxe no começo da nossa apresentação. Moralidade versus legalidade. Eu fazia aquilo que estava na lei, mas moralmente eu fazia vários gerenciamentos de resultado, como a gente chama na literatura. Vamos trazer para uma linguagem mais simples. Vários gerenciamentos contábeis para melhorar um resultado que não existia, inflando balanço, seja no ativo ou no passivo, de acordo com a necessidade, seja reconhecendo, assim como houve recentemente o caso da Americana, os contratos de forma indevida, simplesmente para deixar os balanços bonitos, porque lá no mercado de capital a empresa estava boa e ela captava mais dinheiro. Gente, o nosso papel como governança, vamos simplificar esse conceito aqui, seja ele para o conceito da TI, da tecnologia, que é o viés, seja para o conceito estritamente contábil e de suas demonstrações, é o quê? Dá para o usuário da informação a informação livre de viés e livre de erro. O que eu busco é isso. O que eu preciso com isso é o meu balanço estar reconhecido dentro dos critérios que são da norma e da moralidade vigente. A minha área de TI, eu gasto nela aquilo que efetivamente está gerando um resultado para a sociedade. Isso é um conceito que surgiu lá no ano 2000, dentro do mercado americano, e que todos os mercados, né? Por exemplo, Igor, a Petrobras está no mercado brasileiro, ela tem que atender a lei SOX? Tem. Por quê? Porque, como ela é uma empresa que está de capital aberto, também lá nos Estados Unidos, já tem ações lá, ela tem demonstrativos que ela tem que fazer para atender a SOX. No entanto, muito além do demonstrativo que ela tem que entender, nós precisamos absorver que essa quebra no mercado gerou novos comportamentos no mundo todo, porque a gente está falando dos Estados Unidos. E a gente começou a fortalecer o conceito do controle dentro das organizações. Ou seja, eu preciso medir para saber onde eu quero chegar. Se eu não consigo medir, se eu não tenho dado, eu não consigo saber onde eu quero chegar. Aí eu pergunto para vocês, quem é o profissional que tem competência técnica, conceitual, para saber estruturar o dado, seja ele qual for a origem? É o contador. A gente vê hoje aí ciência de dado, a gente vê hoje IA, vamos falar um pouco sobre IA aqui daqui a pouco, tá?
É tudo em cima de dados, gente. É cruzamento de dado, é OLM, é mapa neural. Isso sempre aconteceu, isso não é assunto novo. A contabilidade trata isso desde 1949 com o Luca Pacioli. A gente vem estruturando o dado para do dado tomar decisão. A IA conseguiu olhar esse dado, organizar ele e mostrar uma interpretação sobre esse dado. Então, como é que a gente tem que entender aonde a gente está, do ponto de vista de conceito, por que a gente chegou aqui, e onde a gente não pode errar do ponto de vista da condução dessa infraestrutura tecnológica dentro dos municípios, dentro das nossas cidades. Então, pegando esse gancho aqui, né? O que seria, então, o que a literatura traz dentro do conceito de governança digital? A gestão e o uso da tecnologia da informação e comunicação é de relevante importância para que os objetivos estratégicos das organizações públicas e privadas sejam atendidos. Ou seja, se eu não tenho o meu planejamento estratégico como município, se eu não sei onde eu quero chegar, eu não vou saber investir corretamente onde eu tenho que investir. Eu vou estar colocando dinheiro porque cada secretário, cada nicho do conhecimento vai querer colocar energia naquele ponto dele. Então, eu sei, veja que doloroso eu vou dizer para vocês, eu sei que eu tenho que investir em educação, mas, cara, nesse momento, a infraestrutura é mais importante para o meu município. Aí a gente tem que ter uma lei no Brasil que diga o seguinte, eu tenho que gastar 25% com educação. E quem disse que gastar 25% com educação é bom ou é ruim, gente? Que estudo diz que para Blumenau tem que continuar investindo 25% todo ano? E que para lá, e que em Sergipe eu não deveria ter investido 40%. É uma decisão de gestão. Então, uma vez Paulo Henrique Feijó, ele falou uma palavra para mim que me marcou muito na minha vida profissional. Os limites constitucionais é uma desconfiança do gestor do presente quanto às ações do gestor do futuro. Eu não acredito que o cara do futuro vai tomar boas decisões. Então, eu nivelo todo mundo dentro de um único patamar. Né? Então, essa é a reflexão. A decisão de gestão ela tem que ser muito mais do que uma decisão política. A decisão de gestão tem que ser uma decisão de Estado. O Estado tem que saber onde ele quer chegar, não uma decisão de governo. O governo tem que entender, nós como Estado temos que saber, eu quero me posicionar que meu cidadão tem que ter tal nível de qualidade. E a gente deixa isso na mão do governo, não na mão do Estado. Né? Eu acho que todo mundo aqui é servidor público, né? Não vou adentrar nesse conceito de diferença entre política de governo e política de Estado, mas a grande questão é, vamos dar mais condições para que o Estado tenha políticas, não apenas o governo tenha políticas, tá? E a gente traz aqui, né, ainda dentro desse contexto, eu preciso ter interoperabilidade. O que é essa interoperabilidade? E é a grande confusão que a gente vê hoje dentro dos municípios, tá? Muita gente vendendo solução de integração. Gente, a integração, que é a interoperabilidade, ela só existe se o dado estrutural estiver correto. Os sistemas de gestão de vocês têm que estar estruturados com a informação. As políticas têm que estar bem estruturadas, porque senão a gente vai tomar decisão errada em cima desse dado. Pode colocar IA que for. Se meu dado está desestruturado aqui dentro, eu não vou conseguir ter uma inteligência artificial que leia isso. Eu não vou conseguir integrar um dado ruim com a outra coisa boa. A gente vê hoje várias empresas surgindo aí de startups. Ah, não, eu faço integração com tal coisa. O posicionamento é uma coisa, dizer que faz. E lá em funcionar com os dados estruturados do sistema de gestão é uma outra coisa. E aí a gente vê esse modismo acontecendo e a gente esquece de olhar para onde efetivamente eu tenho que olhar, contador, que é deixar o dado do meu município estruturado. E eu não estou falando aqui, contador, simplesmente para o dado do sistema de gestão, tá? Eu estou falando aqui para o dado que está lá no sistema de educação, lá no sistema de saúde, não simplesmente o dado contábil, porque o que está lá é o que vem refletido para cá. E a gente sempre se foca só nesse mundinho aqui, entendeu? Então a gente tem que olhar para o todo e saber como isso traz para cá. E a própria literatura traz isso para a gente, que é o conceito da interoperabilidade. Continuando aqui, tá? Então, dentro desse conceito de governança digital, qual é o alinhamento estratégico que a gente tem que ter aqui? Os promotores, um forte apoio da alta gestão para os assuntos relacionados à tecnologia da informação, tem que ter o apoio de gestão. Uma vez eu estava com um amigo meu empresário, e a gente está falando sobre o mundo corporativo, e eu queria fazer analogia com vocês. Aí eu falando, a gente conversando tal, não, porque lá na média gestão a gente está fazendo tal ação, tal ação, tal ação. Aí essa minha colega falou o seguinte para mim, tá? Essa minha colega, ela falou assim, Igor, é ilusão tua achar que a cultura da empresa vai mudar na média gestão. Aí cultura se muda de cima para baixo.
Alta gestão, ela que muda a cultura da organização. Porque senão cada um da média gestão vai puxar aquilo que é mais conveniente para o seu departamento, eu disse. Faz sentido. Então, se a alta gestão não tem uma cultura forte de entendimento de TI, a gente não consegue promover isso dentro das nossas entidades, tá? A TI tem que participar do desenvolvimento da estratégia. Muitas vezes, pessoal, a gente toma uma decisão. Vou dar um exemplo aqui, tá? A própria reforma tributária. A gente está discutindo a reforma tributária. Será que tecnicamente é viável esse controle? Quem é que disse que tecnicamente vai ser viável controlar os tributos da forma que está sendo feita? Como é que eu vou auditar isso no futuro? Ou seja, a gente tem a ideia do ponto de vista de negócio, legislação, e a gente não vê se aquilo ali ele consegue ser sistematizado de uma forma que seja escalável, de uma forma que não dê problema, de uma forma que não dê erro. Vamos falar aqui, né? Mundo real e social. Não deu problema nenhum aí não, pessoal, para vocês? E estou falando também que os sistemas têm problema, tá? Mas lá no ambiente da Receita Federal não deu problema não. Todos os meses a gente não tem problema para mandar o SICONF, para mandar os... Dá problema. Então, primeiramente, a gente tem que colocar a área de TI junto com a gente do negócio para definir aquela estratégia. Por quê? Uma coisa é um modelo de negócio, outra coisa é o modelo físico e o modelo lógico da tecnologia. A gente tem que saber casar isso. E não tem nenhum mais forte que o outro. Não é o negócio, ele é prevalente, ou a tecnologia ele é prevalente. São áreas que têm que andar juntas e pensar a estratégia de forma em conjunto. Pô, Igor, se tu adaptar assim, vai dar certo aqui. Mas tecnologia, tu tem que evoluir isso aqui, porque senão a gente não tem esse controle. É uma relação de pares, sem hierarquia. É uma relação trabalhando, um apoiando o outro. Projetos de TI bem priorizados. Como assim, Igor? A gente vê muitos pedidos que aquilo ali efetivamente vai mudar o ponteiro do município ou é um luxo meu? Veja, vai efetivamente mudar o ponteiro do município ou é um luxo meu? Eu vou fazer um pouco mais ousado aqui, tá? Uma provocação. Olhe para cá, tá, gente? Eu vou passar um pouco os slides. Eu vou voltar, depois eu volto para cá, tá? Me desculpem aqui. Vou voltar um pouco o slide. Peraí. Opa. Aqui. Tá? Aqui está um relatório publicado pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, onde demonstra a evolução do gasto dos municípios catarinenses com sistemas de tecnologia de 2005 a 2019. De 2005 a 2019. Olhe o gasto exponencial. Ou seja, os municípios catarinenses estão investindo de 2005 a 2019, eles praticamente colocaram mais de 10 vezes o valor que era de 2005 para cá em sistemas de tecnologia. A pergunta é, qual é a relação que isso tem com melhoria dos serviços públicos, com melhoria de qualidade do meu cidadão, o quanto isso melhorou em relação ao nível educacional do meu município, o quanto isso melhorou no nível de saúde do meu município? Essa é a provocação que eu quero fazer. Porque simplesmente eu não priorizo corretamente a tecnologia, vai virar um gasto. E eu não estou aqui, tá? O estudo que eu fiz em cima desse dado foi comparando esse investimento com implementação de IPSAS, né? Que são as normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. E não teve relação. Como assim, professor? Os municípios que mais investiram em tecnologia não aplicaram mais, não implementaram mais normas internacionais de contabilidade. Ponto. Essa relação eu provei, foi o Igor que provou, não. O meu estudo estatisticamente viu que não tinha relação. Tá? Tem um artigo publicado, depois vocês podem pesquisar sobre esse artigo aí, foi publicado em congresso, é um artigo científico, onde eu peguei esse dado aqui, criei uma relação com IPSAS e comparei estatisticamente se veio a relação, e não teve. Então, eu estou olhando para uma esfera. Eu não olhei olhando para IDEB, eu não olhei olhando para índice de mortalidade, eu não olhei olhando para índice de melhoria de qualidade de vida, não olhei para isso, olhei com viés contábil. Mas a provocação que eu faço é essa. Se é exponencial, tem que aumentar do outro lado, porque senão é gasto. Então, para explicar aquele slide, eu peço desculpas, eu fui um pouco mais para frente, apenas para vocês entenderem academicamente, cientificamente, a provocação que a gente tem que se fazer quando a gente faz um investimento em tecnologia. Tá? Vamos voltar aqui rapidamente, que aqui vai ser mais rápido agora. Opa, voltei. Beleza? E aqui, inibidores, né, pessoal? Relação fraca para TI é sempre o contrário do principal aqui, né? Falta de prioridade de TI, falha nos comprometimentos com a área de tecnologia,
não atendimento ao negócio efetivo, falta de apoio à área de TI pela gestão e fraca liderança de TI. Então, eu apenas coloco os promotores e detratores, aqui é um outro estudo acadêmico que traz essa visão. Então, não é minha opinião, é o que a academia pesquisou no mercado e traz aí como insumos para a gente, tá? Então, como é que a gente pode ter governança da tecnologia da informação, né? Dentro dos controles de TI? A gente tem diversos indicadores de qualidade, tá, pessoal? Para conseguir medir isso, diversos indicadores de qualidade, que a gente tem que, os municípios têm que começar a olhar mais para isso, né? Lá no decreto do CEAFIC, né, que é o Sistema Único de Administração Contábil e Financeira dos Municípios, tentou-se trazer um padrão mínimo. A gente falou um pouco no governo federal sobre ter uma certificação, mas veja, como a gente só faz aquilo que está na legalidade, precisamos de um decreto do governo federal para a gente pegar e buscar fazer isso dentro dos municípios. Quando, essencialmente falando, a gestão, eu não estou falando de contador, tá? O gestor público, ele tem que querer essa informação consolidada para tomar a decisão. Mas só fez isso, começou a fazer o movimento do CEAFIC, porque houve um decreto, não foi nenhuma lei, um decreto federal, que aí mudou gestão, a gente vê falar ainda de CEAFIC, mas não com aquela força toda que foi há um tempo atrás. Mais um exemplo entre moralidade e legalidade. Então, nós temos que fazer caso a essas coisas, tá? Então, eu trago aqui alguns conceitos, tá? E o que a gente tem que buscar, pessoal, ao final de toda essa jornada? Qual é o nosso propósito? A gente tem que buscar o atendimento ao cidadão. Quando a gente for pensar política pública e, ao invés dos interesses pessoais, a gente pensar em tirar a filha do cidadão, a gente tem que tirar o cidadão dentro da prefeitura. Ah, professor, mas vai ter lá os idosos que têm dificuldade, né? Eu vi uma grande crítica esse ano com o imposto de renda, onde a gente teve apenas o login, certo nível de login lá no gov.br, né, do governo federal, para conseguir fazer a declaração de imposto de renda. Gente, nada segura o progresso. Eu não vou ter mais eficiência se eu não conseguir melhorar as coisas. Eu vou ter que ter alguns momentos de ser disruptivo. Alguns momentos, alguém vai sofrer um pouco mais em prol do todo. Isso é gestão pública, né? Eu preciso ter uma ação em detrimento da maioria. Isso que é democracia, isso que é gestão pública. E isso que a gente precisa buscar dentro da nossa eficiência de gestão. Buscando aqui, né? Então, um ponto importantíssimo, a gente viu aí recentemente, novamente, alguns casos de invasão hacker nos municípios, né? Segurança, aqui, pessoal, eu vou ser bem duro, tá? Até então, fico equilibrando com vocês aqui na minha fala o custo-benefício, né? Tem que estar gerando eficiência para o cidadão, tem que melhorar a produtividade daquilo que eu faço. Trouxe exemplos do mercado privado, iFood, Google, Amazon. Mas segurança cibernética, ela não é gasto, ela é investimento. Nós temos que entender que o principal ativo hoje do mundo é o dado. O dado é o ouro do século XXI, certo? Por meio do dado, eu sei o perfil de consumo da pessoa. Por meio do dado, eu sei daquilo que a pessoa tem tendência de comportamental. Então, hoje, nós não podemos deixar os nossos softwares expostos, porque esses softwares, eles levam essa informação para dentro dessas pessoas que usam isso para tomar decisão. De forma ruim, né? Que são os ransomers. Eu estava lendo bastante agora, a gente está fazendo uma forte pegada de inteligência artificial, né? E vocês estão escutando muito aí na internet falando assim, ó, a IA faz software sozinha, tal. Não é bem assim, tá, pessoal? Esses softwares, eles não têm conceito de segurança, né? Então, existe um custo muito alto de fazer as coisas sem uma padronização. E segurança, ela não é gasto, é investimento. Então, olhem com carinho para a segurança dos dados de vocês, do parque tecnológico de vocês. Por quê? O risco disso gerar um problema legal é muito alto para vocês, né? Não vamos esquecer que uma eleição norte-americana, ela foi decidida com essa questão de dados, e aqui a gente traz vários exemplos aqui, né? Eu trouxe alguns até de 2014, mais passado aqui, mais recentes, que é ataques que houveram a tribunais de contas, a prefeituras, as empresas, por meio de achar que, não estou vulnerável. Tá? Então, investimento em segurança, governança, nesse ponto, ela não é negociável. A governança de tecnologia no setor público para a segurança, não negociem isso, tá, gente? Porque quando acontece, e eu passei por essa experiência no meio profissional, é muito difícil a gente conseguir administrar e a gente conseguir recuperar a informação, tá? Então,
E para que esses dados, né? Não sei se vocês sabem, um dos maiores faturamentos do Uber não é com transporte. Um dos maiores faturamentos do Uber é pegar o dado de quem transporta e trabalhar junto com a Amazon, por exemplo, para saber o padrão de consumo. Porque o Uber, ele sabe aonde tu vai, aonde tu volta, e se tu vai muito para um determinado local, que é restaurante, ele sabe que tipo de comida aquele restaurante gosta aquele restaurante oferece e que tu tem a probabilidade maior de consumir. Se tu vai muito para livraria, sabe que tu vai para uma determinada livraria, que é um determinado público que vai naquela livraria. Então, as empresas hoje que a gente paga barato, o principal ativo é a informação que a gente está colocando para dentro dessas empresas. Desde o Uber, desde o YouTube, onde tu informa ali qual o padrão de vídeo que tu gosta de assistir, tem sempre depois alguém que vai te vender aquilo que tu gosta de consumir. O WhatsApp, ele não é de graça. As informações tuas estão ali dentro, todo o teu padrão de comportamento. Trazer aqui o Instagram. O Instagram, ele também não é de graça. O Instagram, ele sabe tudo que tu consome, tudo que tu gosta, os lugares que tu foi, onde tu visitou, e ele vai criar um padrão teu de consumo para te fazer tu consumir mais. Então, não existe nada de graça nesse mercado da tecnologia, porque uma vez que você não está pagando naquele momento, o ativo é você. O ativo é você dizer o seu padrão de consumo. Essa é a visão que a gente tem que tomar o cuidado com a governança do dado ali, tá? Então, aqui o que eu falei para vocês aqui, né? O Peter, ele traz, né? A informação é o petróleo do século XXI e a análise é o motor dessa combustão, né? Então, saber analisar esse dado, e eu volto a falar o papel do contador, que é o profissional que tem conhecimento analítico para tomar essa decisão. É o papel diferencial nosso. Então, vejam, eu coloquei lá no primeiro slide, eu tenho consciência que a gente não tem investimento em quantidade de pessoas no setor público para que a gente consiga não ter tanto foco nas obrigações acessórias. Mas na era da IA, na era do dado que a gente está vivendo, o contador que vai se diferenciar é aquele contador que consiga sair um pouco do operacional e conseguir efetivamente contribuir com a gestão nessa evolução tecnológica que o mundo está passando. Tá? Então, essa é a provocação e é o desafio. Não é fácil, mas é nosso desafio, né? Então, aqui eu trago alguns indicadores de usuários, de mensagens, de utilização dessas ferramentas durante todo o mundo, né? No LinkedIn, Netflix, do próprio Snapchat, o TikTok, né? Cada vez mais crescendo isso, e a gente é esse ativo para dar informação para essas ferramentas, né? E aqui, pessoal, para pegar o gancho final aqui para a minha apresentação. Uma coisa que aqui eu vou sair um pouco do papel acadêmico, do papel professor, do papel profissional, e agora vou ser ser humano. Uma coisa que é muito difícil para mim lidar no meu dia a dia é com a opinião. A opinião, cada um tem a sua. Eu tenho minha educação, eu tenho a minha crença, eu fui educado de uma forma, cada um aqui foi de uma forma, e vai ter sua opinião. Mas no mundo corporativo, no mundo que a gente está como profissional da contabilidade, o que importa é que a gente tenha o dado para que aquela minha opinião seja embasada num dado, não simplesmente aquilo que eu acho. Os dados estão me tendenciando para aquilo. E é para isso eu tenho que estar o dado bem estruturado. E para o dado estar bem estruturado, eu tenho que ter um papel fundamental, que é o papel do contador dentro das organizações. O meu papel hoje na organização, que é olhar o produto como todo, o ERP, é justamente eu conseguir consolidar essa informação dos dados, não só o software contábil, eu já fui gestor do software contábil como um todo, tá, gente? Então, dentro do ERP, né, a gente tem um software de arrecadação, de compras, de licitação, todo o processo administrativo do setor público. Eu era o gestor do software da contabilidade. Eu acredito que muito da oportunidade profissional que eu tive de estar no papel de olhar todo o ecossistema foi o fato da minha formação contábil e eu sempre olhar o dado, não simplesmente olhar aquilo que eu acho, e sim fundamentar bem a minha opinião, fundamentar bem aquilo porque eu estou sugerindo a empresa para um determinado caminho, e eu acho que é o grande diferencial aí que eu posso contribuir nessa capacitação com vocês, tá? Então, eu trago aqui alguns exemplos, né, de tomada de decisão baseada a dado. A IA, ela vai ter que olhar para o dado, tá, pessoal? Então, o dado bem estruturado, ele é o diferencial de IA. Já vi várias empresas do mercado se posicionarem ali com inteligência artificial para o setor público, começaram a falar, depois pararam. Várias empresas do nosso segmento começaram a falar de IA e depois pararam. Por quê? É o desafio do dado. O dado tem que estar estruturado.
quando a gente não tem um padrão do dado, a gente não vai conseguir tomar a decisão de colocar um IA para gerar bem em cima daquele dado, né? Então, acredito eu, né? Então, vamos nós ser o protagonista dessa melhoria do dado para que a gente consiga efetivamente colocar as inteligências artificiais para funcionar de forma estruturada, né? E aqui eu faço uma proposta para a gente trabalhar em cima disso, né? Como é que eu consigo melhorar esse dado? Primeiro, entender que inovação é quando eu tenho um diferencial competitivo. Se eu estou fazendo alguma coisa apenas porque é meu preciosismo da legislação ou porque tem que ser deve ter aquele crédito correto, reflitam bem sobre isso. Segundo ponto, para a gente começar a ter esse ponto. Qual é o primeiro passo? Comece aos poucos. A gente, na contabilidade, justamente pelo autoconhecimento da legislação, como assim, professor? A 4.320, ela tem pontos que a gente não operacionaliza até hoje. Como assim? Custos. A 4.320 fala de custos para o setor público desde 64. A gente nunca colocou um modelo de custo para funcionar. Meu orientador, o professor João Eudes, ele começou um modelo agora. Já tinha alguns modelos, né? Alguns estados, alguns grandes capitais que têm dinheiro para fazer, começaram alguns modelos, mas não é um tema extremamente, né, utilizado na nossa área ainda, né? Então, comece aos poucos. A legislação está lá em cima no sarrafo. Como é que eu consigo chegar lá de forma estrutural? Primeiro passo é começar aos poucos. E como é que eu faço isso? Começando pequeno, entendendo quais os setores que são priorizados para tomar decisão, entendendo qual o setor que tem um dado mais estruturado, que tem um dado mais normalizado, que eu consiga estruturar isso, que eu não corro riscos operacionais. Ali eu posso inovar. Você lembra aquela provocação lá, que inovar eu preciso errar? Eu preciso poder errar, mas eu tenho que saber aonde eu posso errar. Eu não posso errar em uma área crítica do município. Eu estou com forte problema no saneamento. Eu vou errar ali? Não. Ali eu tenho que resolver, ali eu tenho que ser cirúrgico. Mas eu tenho uma área que, poxa, ela pode ser um problema do futuro, mas ela não é um problema atual. Vamos começar investindo um pouco nessa área aqui? Porque aqui eu não quero que seja o problema do futuro, tá? Segundo passo que eu trago para vocês, consolida o conhecimento em indicadores. Nada adianta eu ter o dado e não conseguir ler ele, formar indicadores em cima deles e começar a acompanhar esse indicador. Se um indicador não é importante, então é porque ele não deveria estar sendo coletado. Então a gente tem que saber escolher no planejamento estratégico do município quais são os dados que efetivamente eu quero controlar e como eu vou colocando. E aqui, gente, eu coloquei lá no primeiro slide o backlog de priorização. Tem que saber escolher bem. A gente entra em muita reunião, às vezes, que fica discussão sem fim, porque cada um fica defendendo o seu ponto de vista. Olhem para a informação, olhem para a sua sociedade e vejam o que é mais prioritário para aquela sociedade, não o que é para você. Olhou para aquilo, prioriza o que é melhor para a sociedade. Quando o cidadão for nosso foco, a gente para de discutir, de gastar energia de forma desnecessária. Terceiro passo, aumenta a disponibilidade e acesso a essas informações. Portais de transparência, parte acadêmica, faça parceria com universidades que vão consumir aquele dado. Blumenau é um exemplo desse aqui junto com a FURB. Tem um acordo de cooperação técnica, disponibiliza informação para os acadêmicos estudarem, o prefeito utiliza informação para tomada de decisão. Blumenau não é cliente meu, tá, gente? Eu estou falando case acadêmico, tá? Quarto passo, melhora ainda mais a experiência dos seus usuários. Ou seja, vocês que são usuários, lá no final, primeiro você tem que pensar em analisar a informação, começa, depois eu vou melhorando o software, depois eu vou melhorando meus indicadores, mas eu tenho que começar. A gente já quer começar no quarto passo. Aí a gente não passou pelo 1, pelo 2, pelo 3. E a gente não consegue ser efetivo ao final. Quinto e último passo é o que eu provoquei vocês ali, que eu antecipei o slide. Só faça se isso vai te dar mais competitividade. Ou seja, fazer melhor ou mais com menos. Que é o caso da Uber, que é o caso do iFood, que é o caso da Google, que é o caso da Box, que é o caso da Amazon. Se a gente não consegue fazer mais com menos, gente, a gente só está gastando dinheiro, né? E essa provocação que eu trago para vocês aqui, com um dado oficial publicado pelo próprio Tribunal de Contas de Santa Catarina, que é o município, o estado que a gente estamos aqui, onde traz um gasto exponencial. Que eu fiz relação com IPSAS aqui, não teve implementação. Veja, volto a falar. Academicamente falando, só olhei para IPSAS. Aqui está misturado tudo que é sistema de gestão. Então a gente tem que fazer outras relações desse gasto com outros indicadores. Falei N aqui, não vou ser repetitivo. Essa é a reflexão que tem que ser feita por nós, contadores. É o pensamento estratégico, é olhar academicamente para isso, não simplesmente do ponto de vista de fazer um artigo, mas de tomar decisão. E aqui, N empresas que melhoraram o seu consumo quando elas começaram a olhar o dado de forma inteligente, né? E seu consumo? O consumidor consumir mais o seu produto e aumentar o seu faturamento, né? O Alelo, né? Então, os colaboradores com pós-graduação tinham uma performance 36% maior
daqueles que não eram pós-graduados, que gerem em mim como alelo. Vou investir, então, em mais pós-graduação para meus colaboradores. Outro exemplo, Magazine Luiza. Foi possível alcançar 20% de redução nas distâncias percorridas pelos veículos durante a entrega dos produtos. Ou seja, estou utilizando dado para logística. Vamos trazer aqui inteligência artificial. Adami. Criamos um modelo otimizado para distribuição de cargas entre origem, produção e destino de venda, minimizando o custo de distribuição e entrega. Com inteligência artificial. Vamos pegar aqui o meu grande case, a Amazon. Ela, além da aumentação do prazo de entrega, ela maximizou sua receita, analisando o quê? Os casos de input de uso, o que faz o consumidor comprar mais, com análise de dados dentro do seu padrão de compra, né? O que acontece com a ação da Amazon? Olha desde quando a Amazon foi criada e olha o preço da ação da Amazon hoje, né? Que é mercado americano, uma empresa que alavancou cada vez mais só cresce. Teve ali as quedas, enfim, faz parte do mundo corporativo, mas sempre em alta comparado à sua ação inicial. Por quê? Porque sabe utilizar corretamente o dado para tomar a sua decisão. Ou o contador consegue enxergar isso, olhando também para o mercado privado e fazendo analogia para o setor público, cuidando de segurança, cuidando do correto investimento, ajudando o gestor nessa tomada de decisão, não meramente olhando a legalidade, não deixando a legalidade de lado, tá, gente? Mas a legalidade, ela é obrigação nossa. Esse é o core da nossa profissão. O que eu estou querendo trazer aqui a vocês a reflexão é o que é o diferencial. Como eu vou me diferenciar em relação aos demais? É sabendo olhar para o dado de forma estratégica. É olhando a entrega da minha educação lá. Não é simplesmente entregou a merenda. Será que eu estou comprando a merenda de forma mais barata ou mais cara? Será que eu não posso melhorar a logística dessa minha merenda? Será que eu não posso ser mais eficiente quando eu vou comprar quando eu vou lançar a minha lei de repassalamento de IPTU? Como é que eu posso ser eficiente nisso, sabendo que eu tenho reforma tributária ali, que eu vou cair a minha arrecadação do ISS, em tese, né? Dependendo do município, porque diferente do modelo atual, o ISS agora vai ser cobrado aqui, aonde o cara consumiu. Como é que eu estou estudando isso como contador? Como eu, contador, estou estudando nesse momento para apoiar o meu setor de fiscalização, para equalizar uma possível, não estou dizendo que vai acontecer, porque tem municípios que vão ganhar, uma possível perda de receita. Como é que eu vou criar uma lei tributária orientada ao dado, orientada à minha atividade econômica, orientada à minha capacidade de arrecadação? Então, assim, gente, Siconf, CIOPS, prestação de contas para o esfinge, vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. Não vai mudar. Mas o que eu vou levar o meu cidadão para outro patamar? É olhar para cá. Igor, tu está dizendo para mim que tu faz uma forte crítica para a quantidade de obrigação acessória? Sim. Academicamente falando, eu faço sim crítica à quantidade de obrigação acessória, porque eu também acho que tem que ter, do outro lado, um viés de que se está sendo efetivo ou não está sendo efetivo esse investimento, tá? Então, para a gente finalizar aqui, tá, pessoal? Competências para esse contador digital, conhecimento contábil é a base, mais uma visão sistêmica. Visão sistêmica aqui não entenda tecnologia, tá? É uma visão do todo. Cultura de dados e pensamento analíticos, e tem iniciativas para ser o protagonista dessa transformação digital. E como contador, ele pode ser esse agente, liderando projetos dentro do RP, dentro do seu município, analisando BI, entendendo nuvem, entendendo de LGPD, sabendo o que é o ambiente nacional de dados que está colocando aí, que vai vir essa reforma tributária, um diálogo muito forte com a área de TI, tem que ter um contador que consiga ter essa visão junto com a área de TI, e o papel do contador no ciclo de vida do dado, que é o quê? A gente é o dono da origem, a gente sabe como tratar e a gente sabe como analisar. Então, isso é o contador que vai participar dessa transformação digital, né? E por último, tá, pessoal? Contador, seja o elo entre o controle, mas também leve esse controle para a inovação. Se a gente conseguir fazer isso, nosso papel, nossa profissão vai estar sempre alavancada, a gente vai conseguir sempre ser um diferencial, tá? Então, eu acho que eu consegui cumprir aqui dentro do horário, Leandro, às 11h14, né, até 11h15, né, para que a gente consiga aí. Meu muito obrigado, aqui está minha rede profissional, tá, meu LinkedIn, se conectem comigo, eu faço questão de poder trocar conhecimento sobre isso. Eu estou numa empresa que atua nesse segmento, mas eu sou um profissional de mercado, eu estou buscando, nós temos como empresa o papel de fomentar essa visão dentro do mercado, né? É nosso propósito maior.
E eu faço questão de poder me conectar com vocês, estar aqui no meu LinkedIn, e fiquei à vontade para a gente poder trocar conhecimento, academicamente, profissionalmente falando, e também, por que não, de uma forma mais interpessoal com a amizade. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha sido proveitoso. Acabei aqui minha apresentação. Muito obrigado, Igor. Excelente apresentação. Ao longo aqui, tá, da sua explanação, eu fui fazendo algumas anotações que o pessoal foi compartilhando no chat, tá? E eu trago uma aqui do colega Renato Gomes de Oliveira, tá? Que ele coloca assim, ó. Uma excelente abordagem, tá, no que se refere às tecnologias. Elas estão aqui para dar celeridade às entregas. Entretanto, a qualidade dessa entrega reflete a maturidade do profissional. Acho que isso se conecta muito bem com o que tu colocou aqui. Se tu, de repente, quiser comentar um pouco mais e trazer, né, os teus pontos de vista com relação a esse ponto que o colega Renato nos trouxe. Faço questão. Excelente senso crítico. É isso que a gente tem que provocar. A gente tem que entregar com a rapidez, mas quem vai ter a condição de analisar criticamente aquela informação é a gente. Como professor agora, tá? Às vezes a gente tem aulas síncronas e tal, o aluno vai lá e usa, a gente vê que usou o ChatGPT pela robustez que foi colocada as respostas e tal. E muitas vezes, gente, muitas vezes não, sempre, o ChatGPT, qualquer outra IA, vamos falar o GPT, que é o que é mais conhecido, ele está em cima de uma base de conhecimento. E não quer dizer que aquela base de conhecimento ela é a correta. Alguém alimentou aquela base ali dentro. E a gente vai perpetuando aquele conhecimento sem fazer senso crítico nenhum. Nós, hoje, estamos formando opinião com essa aceleração, sabe, Giovanni? O post de Instagram. A gente vê o post, a chamada do post, a gente forma opinião. A gente não tem nem é tanta informação que a gente não tem mais paciência de ler o conteúdo que está no post. A gente só lê ali a chamada e, ó, não, é isso aí que está acontecendo. Então, muito bom a colocação do colega, porque nós temos que ser crítico. A qualidade está na crítica do contador. O dado, o guarda-livros lá, né? Eu estava conversando ontem com alguns professores meus. O resultado é o mesmo. Já estava falando sobre essa palestra. O resultado é o mesmo. O cara faz o balanço existia lá, beleza? O balanço existe aqui. Mas o que é que tem que ser o nosso foco? Criticar esse dado aqui em cima. Se eu não consigo gerar senso crítico, simplesmente não gero quantos balanços eu pego, gente? Não tem uma nota explicativa explicando o dado. O cara não consegue ter um senso crítico do que aconteceu no município para explicar que não, eu fechei meu balanço porque o Tribunal de Contas pediu o quê? Para eu mandar o dado naquele tempo com aquela consistência. Então, eu mandei. Tá tudo bem para mim. Será que esse é meu papel como contador? É uma provocação, tá? Legal. Tem aqui também, Igor, o colega, o Rafael Renota, ele colocou assim para nós. Professor, tem uma dúvida. Um dos princípios do controle interno é que o custo do controle não deve ser superior ao custo da atividade. No entanto, na prática, os órgãos de controle têm se mostrado cada vez mais rigorosos, impondo uma burocracia elevada com o objetivo de coibir ou até inviabilizar práticas de corrupção. Diante deste cenário, como nós, servidores municipais, podemos atender a estas exigências de controle sem comprometer a eficiência e ainda assim propor inovações, considerando o histórico do Brasil em relação à corrupção? Hoje, essa crítica que eu também faço aos órgãos de controle, né? Vou dar um exemplo, né? Passei 5 anos da minha carreira profissional sendo o dono do software de contabilidade, né? Era gerente do produto de contabilidade, né? E ele continua sob a minha gestão, mas tem um gerente abaixo de mim hoje que toma conta desse produto. E o que acontece, né? Às vezes, tu tinha o dado contábil estava lá, por exemplo, o cara tem que debitar o ativo e creditar a VPA. Aí a VPA que o cara tem que creditar é 45321. Aí o cara creditou a 45322. O tribunal não recebe o dado. O que isso está gerando deficiência na fiscalização de controle? Na minha visão, nada. O que nós precisamos, tá, gente? É realmente estar na mesa de discussão acadêmica. Discutir academicamente. Algumas vezes que eu tive na discussão junto ao Tesouro Nacional, que eu pude participar de algumas reuniões, né? Agora minhas atividades não estou conseguindo dar foco nesse ponto específico, até porque eu não estou mais só com a contabilidade. A gente levava essas provocações. Um lançamento contábil equivocado não mudou nada. Isso, o setor privado, ele é muito mais evoluído que a gente. Desde o conceito da lei SOX, que era o quê? Cara, foi um erro intencional ou foi um erro não intencional? Se foi intencional, foi fraude. E para ser fraude tem que ter benefício para alguém. A gente está num nível tão alto de exigência dos controles que é simplesmente, ó, o lançamento foi errado. E não tem avaliação crítica também sobre o lançamento, se foi um lançamento porque o cara errou um nível de uma conta ou se aquilo ali efetivamente mudou o resultado do município. Nós temos que discutir isso. Um professor meu também, ele é
contador de um município aqui de Santa Catarina, a gente estava discutindo sobre isso, né? Essa semana. Deu um erro no ACON lá. Eu vou falar qual foi a ACON aqui, tá? Que todo mundo aqui, a boa parte deve ser de Santa Catarina. A fonte de recurso tem que estar vinculada à despesa no orçamento e depois eu tenho que executar com aquela fonte lá na execução orçamentária, né? A gente tem a flexibilidade aqui em Santa Catarina de executar na modalidade, não no elemento. E aí, deu advertência no orçamento, depois imperativa quando foi enviar a execução orçamentária. O que o contador vai fazer, depois que ele já aprovou o orçamento foi, e ele executou na fonte errada? Errada não, né? A crítica era indicativa e virou imperativa. O cara já executou, a despesa pública já aconteceu. O Tribunal de Contas, de vez de ir lá e de criar uma ação, gerou-se o quê? Ali, uma contestação e não deixar enviar o dado tem que ir, gente. O dado tem que ir tomando o contraditório depois, mas tu não pode deixar de mandar o dado. Então, como é que a gente faz isso, gente? São seres humanos também do outro lado, parte do tribunal. É não ter brigas e sim discussões técnicas. Nós, como contadores, temos o papel de sentar junto com o Tribunal de Contas e explicar conceitualmente, ó, não houve fraude, não houve desintenção, houve uma falha. Vamos entender aqui, ó, contabilmente o que aconteceu foi isso, chegamos nesse resultado. Porque do ponto de vista do controle, ele vai tentar sempre o quê? Ir barrando para que emita o ponto de vista da corrupção. Então, nem ele está errado, nem a gente está errado. Nem o ponto de vista do controle interno está errado, nem o do contador da execução está errado. O que a gente precisa? Aumentar os níveis de discussões técnicas. Já participei de algumas reuniões que também nós, como contadores, a gente vai para briga, tá? Chega na reunião, vai discutir com o Tribunal de Contas, a gente vai para agressividade. Não, porque está errado. Não é assim que se vence uma... Não é levantando muros que a gente ganha uma discussão técnica, é construindo pontes. É sentando tecnicamente, colega, e levando os diversos casos. Eu estava essa semana aqui com um problema no CIOP, né? Tem interligação com a folha de pagamento e tal. Mesma coisa, bloqueio o envio do dado, não faz sentido. Abre-se o Fale Conosco para o Ministério da Educação, explica o cenário, contextualiza, argumenta-se sobre aquilo. Então, eu sempre falo para meus alunos, né? No papel que eu estou atual, o nosso diferencial como contador, no mundo atual, é a gente conseguir ter uma grande capacidade de argumentação. Lógico, para ter argumentação tem que ter conhecimento técnico, porque eu não vou conseguir argumentar sobre aquilo que eu não conheço, né? Então, é uma jornada difícil, não tem uma resposta binária, faz isso ou faz aquilo, porque a gente tem que construir mais pontes, criar menos barreiras entre o órgão de controle e a execução. Vários amigos meus, eles falam o seguinte, né, que são concursados, a gente começou a carreira contábil junto, eles falam assim, Igor, eu só faço concurso agora para o legislativo. Eu não quero concurso público do executivo, porque o executivo é toda hora uma cobrança e, cara, isso não faz sentido. A gente está já formando pessoas que só querem ir para o legislativo e a pessoa e o papel constitucional que é executado, tu está correndo dele pelo nível de cobrança. E como é que a gente faz essa reflexão, gente? É com pesquisa acadêmica, é não tendo viés, é trazendo um dado consistente para discutir com o tribunal. Eu já tive excelentes conversas com o tribunal de todas as vezes, assim, ó, todas as vezes que eu levei um assunto para discussão, não atuo mais em Santa Catarina, tá? Então vou deixar isso tranquilamente aqui, então não tem conflito nenhum. Mas todas as vezes que eu levei qualquer assunto técnico para discussão com o Tribunal de Contas de Santa Catarina, eu fui extremamente bem aceito. Porque eu fui com argumentação, não fui com viés político da empresa, ou com viés, tecnicamente, olha, está acontecendo isso aqui, como é que a gente resolve? Com argumentação, tá? Então, não tem resposta binária, sim ou não. Tem uma construção de pontes para diminuir esse ato aí de visão de controle e visão do executivo, tá? Bacana. Igor, uma outra questão, né, que ao longo da sua apresentação, você citou, né, o Pix já é velho, né, o Drex está vindo, né, e agora a gente tem aí o tal do Split Payment, né, que é o pagamento fracionado automático, tá? Como é que você avalia esta inovação, né, e quais são os principais desafios para a adaptação de sistemas governamentais que você verifica neste momento? Você vê, né, eu vou dividir uma coisa com vocês, eu falo isso para meus alunos. Historicamente, Giovanni, eu sempre corri da área tributária, tá? Quando eu comecei minha carreira na faculdade, eu tinha um professor eu tinha dois professores que me mentorou, Ranulfo e Giovanni. O nome dele era Giovanni. E o Ranulfo queria me puxar para a tributária tudo que é jeito, Giovanni era da área pública, né? E eu disse, cara, comecei a estudar aquele negócio da área tributária, eu corri daquilo, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, é muito complexo e como pensei em CMS palavra, nunca, quando a Marisa me chamou para a Univale, Marisa, eu só não quero tributária, tá? Se a Marisa estiver aqui ainda, eu não sei se ela se lembra, só não quero tributária. Eu dou aula de qualquer coisa, mesmo tributário. E nesse momento da minha carreira profissional,
é o momento que eu estou tendo que mais estudar a parte tributária na minha vida, tá? Estou, assim, tendo que de manhã, tarde e noite. E esse é o ponto de reflexão que eu falei ali da viabilidade técnica das coisas. Essa compensação entre os tributos, eu não sei qual vai ser a capacidade de processamento disso. Imagina todo mundo do Brasil mandando informação para a Receita Federal, com essa compensação tributária que antigamente a Receita Federal estava acostumada com um nível de imposto, e agora está indo todo mundo com uma capacidade estadual, que cada estado tinha sua visão do ICMS, né, com suas alíquotas e com seus benefícios, e municipal falando também. Nesse momento, eu ainda não tenho uma solução técnica para isso, nosso time ainda não tem a solução técnica para isso. A gente está estudando qual vai ser a melhor tecnologia, e por isso, Giovanni, que lá no meu primeiro slide, quando eu botei lá, chama a TI para a mesa, lógico, eu acho que a União está fazendo isso, né, pelos acompanhamentos, mas a gente tem que olhar tecnicamente essas capacidades de processamento, como é que vai ser a tecnologia. Vocês acham que realmente o Pix, tá? Acho que vocês viram aí. Eu vou falar porque é notícia, né? Quando o Pix rolou, na primeira vez, teve vários pagamentos indevidos e várias movimentações por contas incorretas. Vários executivos de empresas foram demitidos ali de bancos por causa disso, tá? Por quê? Porque experimentou cedo demais. Não estava madura a tecnologia. O meu medo, né, atual com a reforma tributária, a gente tem um prazo bom de transição aí. Temos mudanças de governo nessa jornada, né? A gente vai ter uma outra eleição presidencial ainda nessa jornada da reforma tributária. E eu acho que a gente vai ter que fatiar, como a gente fala no mundo da tecnologia, a gente vai ter que fatiar esse porco muito bem fatiado para a gente não cometer problemas operacionais muito grandes. Sabemos que tem países que já executam isso, né? Chile, outros países da América do Sul, inclusive com a mesma característica nossa, né? De colonização e de pensamento crítico contábil, executam, mas olha o tamanho do Chile, olha o tamanho do Brasil, né? Então a gente tem que... É uma jornada que não... Eu vou falar assim agora como empresa aqui, né? A gente está estudando a melhor forma de fazer. A gente ainda não tem todas as respostas, tecnicamente falando, tá? Do ponto de vista conceitual, estamos aprendendo, porque tem muita coisa a ser normalizada. A nota nacional a gente vai estar fazendo agora a entrega, que é a primeira fatia desse porco, e a gente vai ver aí como é que a Abrasf vai normalizar a nota fiscal, porque temos várias versões de nota fiscal no mercado, tá, gente? Vários fornecedores. Vai ser uma jornada difícil. E aí, Giovanni, me permite mais esse gancho. Contador que está na execução orçamentária e financeira, se preocupe com a reforma tributária. Não acho que isso é um problema do fiscal de tributos, do fiscal do ISS. Isso é um problema de todos nós. Vai cair a arrecadação. Não se tem mais benefício para o cara estar estabelecido no município A ou no município B. E como é que a gente compensa isso? Para manter folha de pagamento, para reajuste de contratos e assim sucessivamente, né? Então, é o assunto que eu estou mais estudando no momento. Conta toda a minha vontade, tá? Mas eu confesso que no nível profissional e de maturidade acadêmica que eu tenho hoje, está sendo prazeroso, tá? Muito bom, Igor. Igor, não sei se mais alguém tem alguma questão aqui, pessoal, a gente está de olho no chat, estamos monitorando o chat, e, Igor, essas foram as questões que surgiram aqui, o pessoal tá postando ali, acho que tem uma questão ali recente ali, compartilhada pelo Renato, ele colocou ali para nós, com base na experiência do instrutor, quais exemplos práticos de boas práticas de governança alinhadas às tecnologias existentes podem ser implementadas nos órgãos públicos brasileiros? Primeiramente, que eu acho que o primeiro passo que a gente tem que tomar é a segurança, tá? Primeiro ponto. Cuidado com os servidores locais. Por mais que a tecnologia de vocês digam que, né, conversem com o pessoal de TI de vocês. O brasileiro ele tem muito a teoria do pertencimento, né? A nossa colonização aqui, hereditária, o poder estava no tamanho de ter a terra. Isso se reverbera até hoje no nosso comportamento, até de como o brasileiro pensa em riqueza, né? E muitas vezes a gente vê as áreas de TI tendo um protecionismo muito forte em manter o parque tecnológico atual dentro da sua infraestrutura. E assim, gente, a Amazon, Azure, né? A Amazon, todo mundo conhece, né? Tem uma nuvem chamada AWS, Google Cloud, Oracle. Esses caras são especialistas nisso. Não é nenhuma empresa de tecnologia A, B, C e D. Essas grandes clouds aí, não trabalho para nenhuma delas, tá? Estou trazendo um exemplo aqui para vocês. Cuidado com hospedar isso de forma local, porque os caras estão trabalhando muito para invadir. Esse é um primeiro ponto que tem que se preocupar. Segundo ponto, troca de sistema. Não troquem sistema simplesmente por preciosismo ou por modismo. Vejam se efetivamente, porque o sistema A vai ser melhor uma coisa, o B entrar outra coisa. Então, avaliem muito bem custo-benefício de troca de sistema. Se há vantagem competitiva, troquem. E vejam como é que as empresas elas se comportam
na cobrança. Às vezes a gente diminui o preço no software, mas cobra mais no serviço. Isso aumenta o custo como um todo. Então, aí por isso que eu falei da cultura de custo, né? Olha o custo da operação, não simplesmente o objeto por um todo. Então, eu diminuo no valor de comprar o software, de alugar o software, mas eu aumento o serviço. Ó, tu já se quebrou em relação a isso, né? E terceiro, tirem o cidadão de dentro da prefeitura. Tem mais sossego para vocês, né? Forma de pagamento. Gente, a gente trabalha em um grande estado do Brasil aqui, a gente ainda tem uma característica muito local de autenticação, recebendo na boca do caixa o dinheiro. O cara vai lá na boca do caixa, recebe o dinheiro, autentica o documento que pagou, aquilo fica na prefeitura. Essas práticas elas têm que ser olhadas de forma estruturada para dentro do município, né? Como é que eu vou trabalhar com real digital? Como é que eu recebendo na boca do mas minha população tem essa característica. Então o desafio é outro. Como é que tu evolui o nível educacional tua? Que políticas públicas vamos fazer para dar mais essa informação ao meu cidadão? Então a gente tem muito a característica no setor público de tratar o sintoma, não tratar a doença. Então, a gente trata o sintoma. Estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Mas o que causou aquela dor de cabeça? A gente não faz, o que a gente chama na literatura de gestão de FCA, né? Fato, causa, ação, para identificar o fato que gerou aquilo ali, as causas daquilo e fazer ações para tratar aquela efetiva causa, né? Que é investir efetivamente na capacitação do cidadão. O cidadão tem que ter acesso àquilo ali, fazer uma mídia forte, criar totes de atendimento na prefeitura, para que o cara não precise ir lá no balcão, mas tem um tote de forma fácil e usual, para ele conseguir emitir o carnê dele, diminuir o custo de impressão, de mandar papel para todo mundo. Então, são pontos que são pequenas ações que levam você para essa governança digital, tá? Bacana. Igor, a colega Kátia Matos, ela fez uma observação que eu acho que é bem importante, se conecta com o que você está falando, tá? Que às vezes, Isso. nem sempre a mudança de sistemas traz benefícios, né? E você citou ao longo aí da sua brilhante explanação, né, que para fazer alguma coisa a gente tem que estar pensando assim, no benefício que isso vai gerar, né, tipo assim, para especialmente, né, você citou agora o termo tirar, né, as pessoas, o público de dentro da prefeitura. Quais, assim, baseado na sua experiência, tá? Quais dicas você daria, assim, para o pessoal, de repente, que está avaliando os sistemas e que tem que fazer esse peso, né, do benefício, do custo, assim, na sua experiência, tá? O que você diria aqui para o pessoal? Primeiramente, né? Você está querendo trocar de sistema, converse com municípios que utilizam esse sistema, né? A gente tem seja qual for a área do seu município, tá? A área de saúde, educação, a área de saneamento, a área de obras, converse com alguém que está fazendo. O vendedor, ele vai sempre vender o melhor do mundo, né? Então, tem gente que vende carro de leilão, batido, desestruturado e consegue vender. Por quê? Porque o vendedor, existe um papel aí, que é o marketing, que faz a gente consumir. Então, conversem com o pessoal que utiliza os sistemas, estruturem uma área de tecnologia na sua prefeitura, com pessoas que consigam efetivamente contribuir sem viés, entendeu? Capacitem o servidor público, gente. Briguem por gestão para capacitar vocês, para que vocês consigam estar atualizados. É muita norma que sai o tempo todo. Eu vejo aqui na empresa, a gente tá, a cada 6 meses a gente pensa numa forma diferente de fazer as coisas do ponto de vista de estrutura organizacional. Por quê? Porque deu certo para um determinado momento da operação, com um determinado objetivo estratégico, agora a gente vai para outro. Então a gente tem que estar constantemente buscando esse realinhamento. Seja um par forte do seu cara de TI. O cara de TI ele tem que estar junto com a contabilidade, porque a contabilidade é que consolida a informação. E o cara da TI é o cara que tecnologia da informação. Então, um junto com o outro é o papel forte, né? Essa é a minha visão, tá? Bacana. A colega aqui, Karine Bax, tá, fez uma observação e talvez você possa comentar a sua visão a respeito, né? Ela diz o seguinte, tá? De encontro ao que o professor Igor trouxe sobre decidir onde errar nas estratégias de governança, hoje está acessível às prefeituras a mentoria em governança pública, onde um dos temas é a gestão de riscos e compliance. A mentoria é oferecida pela rede Governança Brasil, em parceria com o IGCP, e pode ser uma ferramenta que auxilie nessa tomada de decisão. Se você puder comentar, Igor, a sua experiência, enfim, a sua visão. Isso, a rede de governança ela é uma rede, né, que acho que surgiu ali pelo algumas pessoas do TCU, né, ministro Nardi, se eu não me engano. É uma baita de uma oportunidade de vocês buscarem esses conhecimentos, porque são pessoas que estão focadas nesse propósito de estudar isso, porque é uma linha de estudo, assim como a gente estuda social, assim como a gente estuda a reforma tributária, tem pessoas que estão estudando só isso. Então, quanto mais conhecimento vocês conseguirem trazer para dentro do município, tragam,
entendeu? Porque o conhecimento do setor público, ele é o divisor de águas. Ele é o que vai fazer tu escolher o A ou B, né? Então, eu concordo com o posicionamento ali da nossa colega, da Karine. Tragam esse conhecimento, que tem pessoas que estão estudando com foco nisso, dentro dessas instituições, para que apoie os municípios, porque a gente sabe, né, pessoal, dos 5.570, a maior parte dos municípios são com poucos habitantes, e por consequência de pouco habitante é menos repasse, menos estrutura física própria, condições próprias de se manter, né, depende dos repasses estaduais e federal. Então, a gente sabe que eu tive um gestor, Giovanni, que ele falava assim, né, eu morava em Recife, né, e existia um grande município do polo lá, era Caruaru. Ele falava assim, é muito fácil chegar daqui em Recife para Caruaru, chegar em 1h30 dentro de uma Hilux. O difícil é chegar lá dentro de 1h30 dentro de um Fusquinha, né? Só que o que diferencia o bom motorista é você chegar lá no Fusquinha, né? Então, temos que pegar esse conhecimento, temos que agregar isso dentro das nossas entidades. Conhecimento, ele é investimento. Então, os municípios precisam ter essa cultura, a gente precisa levar isso para a nossa gestão, porque vai melhorar sempre com argumentação, né, gente? O que a gente também não é o conhecimento para a gente, é o conhecimento para a gente conseguir agregar mais bons serviços para o nosso cidadão. Então, a gente tem que conseguir sempre fazer essa relação. Quanto eu investi aqui, quanto melhorou em serviço. Se a gente não conseguir ter o senso estratégico de conseguir posicionar isso corretamente para a gestão, nosso papel não vai ser bem reconhecido dentro das nossas empresas, das nossas entidades, tá? Bacana. E, Igor, nos encaminhando aqui para o fechamento, tá? O colega Renato Gomes de Oliveira, ele faz uma reflexão, tá? Ele compartilha uma reflexão. Ele diz o seguinte, tá? Vejo que as tecnologias disruptivas, IA, blockchain, Big Data, estão revolucionando o serviço público, seja na automatização de processos, aumentar a transparência e personalizar atendimentos. Tudo isso, como o prof disse, né? Quebram burocracias, reduzem custos e, mais do que tudo, empoderam os cidadãos. Nesse sentido, o papel do contador público é essencial para apoiar essa transição da transformação digital. Então, se você quiser, Igor, você aproveitar essa reflexão do colega e, de repente, transmitir a sua mensagem aqui de fechamento. O colega ele foi muito feliz em todos os exemplos que ele colocou ali, que são exemplos que realmente vieram e mudaram, né? Porque eu peço apenas o cuidado de vocês com essa questão da tecnologia, que a tecnologia, para ela inovar, ela tem que testar, né? E muitos testes, às vezes, são modas de mercado, tá? Então, a gente tem que ter muito discernimento e senso crítico para isso, né? Vamos dar exemplo. Alguém que se lembra do metaverso? Há um tempo atrás, estava todo mundo falando metaverso, que o Google, que o Facebook fez, aquilo outro. Alguém hoje escuta falar de metaverso? Eu sou da época do Second Life. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, que vem modas, vem ondas que ensinam a gente a gastar desnecessariamente, tá? Então, tua colocação foi muito boa. Ter senso crítico para o que está surgindo no mercado, analisar com senso crítico, a empresa tem que ser confiável, né? Eu brinco sempre, né? É igual a carro. Tem gente que vai logo para uma marca nova, tem gente que não vai, que é mais conservador, tem gente que, né, marcas que entraram no mercado lá atrás, não deram certo e foram embora. Então, a gente tem que ter o conservadorismo, ele é importante, tá? Inovação não quer dizer que a gente não tem que ser conservadorismo, a gente tem que saber quem a gente está escolhendo de parceiro para estar junto com a gente ter uma jornada de forma sustentável, com investimentos corretos, com investimentos que não prejudiquem a sociedade. E pegando o gancho lá, né? Onde escolher errar? Naquilo que não tem tanto impacto inicial para a sociedade. Teste aquilo primeiro, gente, em áreas que a gente pode, que não estejam críticas nos municípios de vocês, né? Então, pô, tá um cenário crítico na saúde, na educação, tu vai começar por ali? Não, cara, tu não vai ter... Por que eu tô falando isso? Os salvadores da pátria, os que vêm com os pó de pim-pim-pim, não, vamos pegar e vamos resolver essa coisa. Não é assim, entendeu? Calma, aqui é crítico, aqui eu tenho que tomar decisões estratégicas, aqui eu tenho que ser cirúrgico no meu gasto. Aqui não, aqui eu não estou com olhar político, não estou com olhar da mídia. Vamos aprender aqui e depois eu jogo o ponto tá crítico, mas eu sei onde eu errei aqui. É nesse sentido que eu trago a reflexão para vocês, tá bom? Então, agradeço, tá, Giovanni, esse tempo, essa oportunidade. Eu jamais vou negar um pedido da professora Marisa, não tem como, né, professora Marisa? Da presidente, professora Marisa, do Juarez, de vocês aqui, estou sempre à disposição e faço questão de poder contribuir com tudo aquilo que essa professora me deu, poder devolver para ela, tá bom? Muito obrigado. Agradeço a excelente aula do professor Igor Mariano. Lembramos que o módulo 3 da capacitação está agendado para o dia 26 de maio, tá? Com o tema Os impactos da reforma tributária para a contabilidade no setor público, com o instrutor Jefferson Fernando Grande.
O link para acesso ao módulo será enviado um dia antes, né, um dia de antecedência. Então, agradecendo mais uma vez aqui o professor Igor Mariano pela brilhante explanação, pela oportunidade que a gente trocar ideias, né, atender aqui os questionamentos da equipe que se fez presente. Então, agradecemos aqui a participação de todos e encerramos, então, o nosso evento. Muito obrigado, professor. Um abraço a todos, Obrigado. um bom dia, uma boa semana de trabalho. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.